Boa noite, irmãos. Bom dia. Que a graça e a paz de Cristo seja multiplicada na vida de vocês. Amém? Poucas vezes eu me senti assim numa situação de fazer uma pergunta muito difícil para mim. Dizendo assim, o que é que eu vou dizer agora? Uma vez que isso aconteceu, eu acho que pela primeira vez, foi um dia que aqui em Natal veio o pastor Russell Shedd. Ele viria aqui em Natal, eu soube, e eu corri para ouvir aquele cara, né? Um homem que tem uma história estupidamente gigante. E eu fui lá na igreja presbiteriana do Pirangi, cheguei cedo quando ele visse o gospel, achando que uma celebridade estaria ali, porque eu aprendi assim, que quando vem alguém de fora tem que chegar cedo, porque fica esborrotado de gente. E eu cheguei naquele templo cedo, praticamente sozinho. E quando eu cheguei lá, aquele senhor estava sentado no primeiro banco, de cabeça baixa, lendo a Bíblia. Eu me sentei ao lado e fiquei olhando para ele, e fiquei dizendo, puxa vida, a história desse homem. Ele está aqui, não tem fã-clube, não tem nada. E naquele dia ele falou sobre integridade pastoral. Eu fiquei sentado, olhando, e ele estava terminando, um cara com mais de 50 anos de ministério, que se recusava a tirar férias, porque dizia que ele já tinha o privilégio de fazer o que Deus chamou ele para fazer, porque ele queria tirar férias. Ele estava de férias há 50 anos. E no finalzinho eu perguntei para mim mesmo, eu disse, puxa vida, como eu sou agraciado, porque hoje eu não estou na escala para falar depois desse homem, porque hoje eu não estou convidado para falar depois desse. O que eu falaria depois disso? Nesse mesmo sábado, na época, eu tomava conta de adolescentes. E eu tinha programado levar esses meninos para visitar um amigo que cuida de uma igreja lá na zona norte da cidade, numa rua que não cabe um ônibus. E ele plantou uma igreja ali só com menino de rua, menino difícil, que as mães, os pais não queriam e tal. E eu levei os adolescentes daqui, os almofadinhos daqui, para ir ver como é as coisas lá, né? E antes de me ser dada a palavra, aqueles meninos, alguns foram falar, dar testemunho do que eles faziam, o que não faziam. E tinha um garoto de, eu acho que tinha uns 13, 14 anos, ele começou a dizer que a vida dele mudou e tal, e estava agora ali e tudo, e ele disse, eu já perdi 10 amigos. E eu pensei mais uma vez, um garoto de uns 13 anos já perdeu 10 amigos, eu tenho quase 50 na época. E eu acho que eu não perdi nem 5, na época não tinha Covid. E do alto da minha teologia, eu disse, o que é que eu vou falar depois desse moleque? O que é que eu tenho para dizer depois dele? Para ser franco aos irmãos, eu tive que falar, nem lembro o que foi. E essa jovem estava falando aqui, eu estava ali sentado, torcendo, para ela não dizer o nome dela. Para ela sair anônima do jeito que entrou. Porque em algum ponto da história a gente vem sendo educado por um cristianismo fantástico, fantasioso, fabuloso, que prega uma realidade que talvez a gente nunca venha a ter ou a viver. Um cristianismo, eu estou chamando de cristianismo, que atrai oferecendo benefícios, vantagens, privilégios. A irmã propôs aqui uma dinâmica para o culto hoje, e eu sei, é carinho, é atenção, é amor, é cuidado. Ela disse, hoje vocês vão ter uma dinâmica, vocês não vão usar a Bíblia no culto. E a jovem ali veio depois para mim e disse, você que vai ministrar? Eu disse, sim, tome sua Bíblia. Eu disse, por quê? Porque quem vai ministrar tem o privilégio de usar uma Bíblia. Por que o privilégio?
Se eu desci para o play é para brincar. Por que não querem deixar eu brincar com os coleguinhas? Então, a gente tem que, uma hora, cair a ficha da consciência a respeito do caminho que nós estamos trilhando, ou pensamos que estamos trilhando. Então, depois de uma explanação dessa, do testemunho, dos slides, dos vídeos, eu já participei de muitos congressos de missões, onde vem missionários que contam experiências terríveis e mantêm-se firmes, e sempre a gente tem aquele sentimento, e chora, se comove, faz promessas, dá oferta, preenche as coisas, e depois come uma pizza, e na segunda-feira tudo volta ao normal. Então eu não sei hoje qual o sentimento que você tem, depois do que você viu, ou do que passou aqui. Eu não sei o que é que eu devo estimular para você. Qual o sentimento que deve ser valorizado nesse momento? O que é que você está pensando? Que tem que melhorar o quê? Talvez a compaixão, a solidariedade por aqueles irmãos. Orar por eles. Pedir a Deus por eles. Um sentimento de interceder. Mas hoje o que eu tenho no meu coração não é falar disso, não é fazer você chorar mais, não é fazer você se comover mais, mas talvez de buscar em você e em mim um sentimento diferente, um sentimento de autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Porque quando nós falamos assim, portas abertas, eu conheço, o domingo da igreja perseguida, uma iniciativa. Mas quando a gente vê uma lista, um ranking, e você vê o domingo da igreja perseguida, vamos orar pelos irmãos que estão presos, os cristãos presos, aqueles que estão lá. Isso na minha cabeça, me perdoem, é a minha cabeça, me remete como se eu fizesse parte de um grupo diferente. É como eu entendo. Vocês estão entendendo, irmão? É como eu entendo. E Cristo não nos chamou para fazermos parte de um grupo diferente. Então eu não posso vir para cá e os irmãos estão sem Bíblia, eu que trazer uma Bíblia para cá. Porque eu tenho que lembrar do princípio apostólico que Cristo deixou, a comunhão, o partir do pão e a oração. Eu não posso ter um pão que vocês não têm. Eu não posso comer um pão que vocês não comem, que vocês não têm acesso. Porque se temos um só Pai, temos um só pão. Então, a gente tem que entender, irmãos, que não existe uma igreja perseguida. E não existe uma igreja que é livre, que tem liberdade. Porque quando Jesus Cristo estabeleceu a sua igreja, em Mateus, no capítulo de número 16, depois daquela provocação que ele fez com os seus discípulos, e aí vocês estão dizendo o quê? Estão falando de mim? Como é que está? Qual é o mais falado? O que é que está rodando na internet? O que é que o Twitter está dizendo a meu respeito? E depois daquela conjectura, daquela provocação, e Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, revelou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E em seguida Jesus estabeleceu ali, sem nenhuma complicação, nada escondido, nada claro, nada precisando de ser revelado, de ser estudado, de ser traduzido. Ele disse: a minha igreja. Ele disse: a minha igreja. Existe um organismo, existe um grupo, existe algo que é a minha igreja. A minha eclésia. E naquele momento ele estabeleceu a natureza da igreja, naquele momento ele estabeleceu a missão da igreja, naquele momento ele disse sem nenhum cuidado, sem querer esconder nada, qual era o propósito da igreja. Ele disse: a minha eclésia, esse grupo que estará sempre sendo desafiado.
As portas do inferno, os portões do inferno não prevalecerão. Ele disse, olha, a natureza da igreja é uma natureza de desafios. A igreja ela já vai nascer quebrando as barreiras. A igreja vai viver o tempo que ela tiver que passar aqui na terra sofrendo oposição. Quem nos ensinou algo diferente? Quem nos ensinou uma história diferente se Jesus falou tão claro? Sempre haverão barreiras, porque a igreja está sempre saindo para um desafio novo a cada dia, a cada hora, a cada momento, a cada instante. Onde nós aprendemos uma história diferente? Quem nos contou um projeto diferente? Quem nos ensinou que isso aqui era um clubinho de afinidades? Quem nos ensinou que isso aqui era um lugar para passar tempo? Quem nos ensinou que isso aqui era um lugar para lavar nossa alma, para que pudesse justificar as leseiras que a gente faz durante a semana? A minha igreja, Jesus disse, ela nasceu para ser desafiada a cada dia. E não pense que Jesus estava ali falando loucura. Ele já sabia o que estava ali acontecendo hoje. Então a igreja do Senhor Jesus, aquela igreja que foi formada por pessoas, por homens e mulheres que seguiram não a Jesus, mas seguiram o Cristo. Porque no mesmo capítulo 16, ele fala a diferença sobre isso, quando ele trata com Pedro, e ele diz, olha, está chegando o tempo da quê? O tempo da perseguição, está chegando o tempo de eu ser entregue aos homens, de eu ser crucificado, vocês vão ficar aqui, eu vou para Jerusalém. Quem lembra disso? Talvez no melhor momento do ministério de Jesus, do homem que curava, do homem que fazia milagres, do homem que abençoava, do homem que chegava e tinha resposta, que falava bonito, que falava calmo, que trazia paz, que estava juntando seguidores, que já tinha muita gente, tinha oposição, mas tinha muita gente com ele, o Twitter dele estava crescendo, seguidores nas redes sociais talvez. Mas ele disse, está chegando o tempo em que eu vou me entregar para deixar de ser Jesus e assumir o meu papel, a minha função, o meu chamado de ser o Cristo, o ungido, aquele que vai se dispor, que vai ser oferta por vocês, por todos. O projeto nunca esteve em Jesus, o projeto de Deus sempre esteve em Cristo. A revelação visível do Deus invisível. Porque Adão teve alma vivente, mas Cristo era espírito vivificante. É por causa dele que nós estamos aqui. Aqueles homens que acreditaram naquilo e seguiram nessa caminhada, eles foram automaticamente sendo chamados de cristãos. E estamos aqui hoje falando sobre isso. Seguindo os exemplos de Jesus. Ele não deixou nada escrito, ele disse, faça o que eu faço. A igreja de Jesus continua sendo uma só. Essa igreja formada por homens e mulheres que querem seguir esse Cristo. Não espere que a natureza da igreja mude, não espere que as coisas mudem. Então, para mim, na minha interpretação, do jeito que eu entendo, a igreja nasceu com um nome: igreja perseguida. Ou não? Quanto tempo durou essa paz? Quanto tempo durou essa coisa bacana de ser seguidor de Jesus? Logo nessa semana, Jesus foi morto, caiu, sumiu. Os discípulos ficaram com medo, desapareceram e agora se esconderam. Jesus apareceu e disse, ei, calma, vamos voltar. A coisa está apenas começando, a cruz não é o fim, a cruz é o começo. Passou 40 dias com eles. Mas as promessas estavam se cumprindo. E se Jesus falou que ia morrer e ressuscitar, e aconteceu, Jesus disse também que voltaria. E os discípulos disseram, e agora? O que vai acontecer? Enquanto está aqui, alguma coisa acontece. Vai que ele vai embora e Deus não olha mais para a gente. Senhor, quando vai acabar? Quando vai estabelecer? Como é que Israel vai voltar? Ele disse, calma. Atos, capítulo de número 1. O Espírito Santo será derramado por vocês. Fiquem aqui. Ainda não estão prontos.
E quando ele for derramado na vida de vocês, quando vocês receberem o Espírito Santo de Deus, aí ele estabeleceu a nossa missão aqui na terra, irmão. A missão da igreja. A missão da igreja que seria perseguida a partir daquele momento. A missão da igreja que seria sempre colocada em oposição a governos, à sociedade, a tudo. Porque não há privilégios no reino de Deus. Privilégio é uma lei privada, é uma lei só para mim. Não há privilégios, porque há uma só igreja. Paulo falou aos Efésios do capítulo 4, ele disse que nós somos um só, temos um só pastor, um só rebanho, uma só fé, uma só palavra. Escreveu aos Coríntios dizendo que nós somos um só corpo, apesar de diferentes, de vindo de vários locais, mas somos um só corpo em Cristo Jesus. Deus nunca criou uma igreja esfacelada, quebrada, misturada, separada, com privilégios. Não, Ele estabeleceu um corpo, irmãos. Um único corpo. E Jesus disse, a partir do momento que o Espírito Santo vier sobre a vida de vocês, e eu creio que Ele já veio, eu creio nisso, vocês serão minhas testemunhas. Somente. Só para testemunhar, só para falar a verdade. Deus nunca exigiu histórias mirabolantes, Deus nunca exigiu discurso, Deus nunca exigiu que você escrevesse um livro, Deus nunca exigiu que você defendesse uma tese, Deus nunca exigiu nada, Ele não disse que era para isso. É o nosso orgulho pessoal para dizer que eu conheço a Bíblia mais do que o outro, que eu conheço uma linha que você conhece, que eu tenho uma revelação que só eu estou vendo. Tolice. Sectarismo. A missão que Jesus deixou para a sua igreja foi uma só: me conheça, tenha uma experiência comigo e fale só o que você vê. Eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei tocar. E quem disse que precisa disso para ser cristão? A missão da igreja é ser testemunha de Jesus Cristo aqui na terra. Testemunhar só o que Ele fez por você. O que você conhece dele? Não precisa decorar a Bíblia. Igual o filme do Eli, né? Não precisa decorar a Bíblia. Você precisa viver apenas aquilo que você tem recebido de Deus, porque isso é verdade. Porque nisso você tem autoridade. Porque isso você sabe falar. Quando você contar para as pessoas, quando você estiver perto de alguém e as pessoas começarem a ver em você Cristo, os seus olhos vão falar a verdade daquilo que você é. Porque não adianta a gente ter um discurso bonito, ter uma fala bonita, ter um sermão eloquente. Se isso não for verdade, se isso não for uma prática, se isso for só para alimentar o nosso ego, for só para dizer que a gente tem alguma coisa que fala bem e as pessoas gostaram e depois no Instagram botaram lá um coraçãozinho. Já faz um tempo, um bom tempo talvez, algum tempo, e eu tinha uma Bíblia grande que eu ganhei de presente. E tudo eu anotava nessa Bíblia. Estudava, marcava, riscava. Prática minha, não estou dizendo que isso é errado. Prática minha. Agora eu vou dar um testemunho meu, amém? Experiência minha. Aí eu tinha lá os assuntos que eu estudava, oferta, justiça, louvor, não sei o que, setinha. Eu não usava nem os nomes dos livros, eu já usava o número da página. Setinha, página 1247. Setinha lá, asterisco, página volta para 240. E com aquela Bíblia eu era um monstro. Um dia, por algum motivo, eu não fui para o culto vindo de casa, me preparando para o culto, né? Aquela roupa gospel, aquele terno, tá? Aquele download que a gente faz de um vocabulário que só usa dentro do templo, lá fora a gente não usa. Quem entende o que estou falando?
E naquele dia eu vim do trabalho como a gente diz, como um homem secular. E o outro, quem é? E eu cheguei lá e o pastor disse, ei, fale sobre alguma coisa lá. Aí eu travei. Por quê? A minha Bíblia não estava lá. Estava em casa. A partir daquele dia, eu fiz um pacto comigo mesmo. Se for para andar de muletas, eu não quero nem que seja uma Bíblia. A partir daquele dia, eu uso qualquer Bíblia. Eu acho uma Bíblia bonita, eu compro. As páginas pregadas. Eu compro, tem várias. Na hora de sair, a que combina com a minha roupa, eu trago. Tenho Bíblia vermelha, tenho Bíblia azul. Para mim virou uma peça de decoração. Para mim virou uma peça para calar a boca de muitos. Que quando te veem, olha a tua roupa, o tamanho da tua Bíblia e se o teu cabelo está penteado. Mas para mim, irmãos, é peça de decoração. Porque o que vale é o que está no meu coração. O que vale é aquilo que eu consigo reproduzir. O que vale é aquilo que eu consigo falar. O que vale é aquilo que eu consigo testemunhar. Porque eu entendi que nós fomos chamados não para ser pregadores, para ser cantores. Não, nada disso. Nós fomos chamados para ser testemunha de Jesus Cristo. Para que quando você esteja na rua e você fala com alguém, ele vai ouvir Deus falar. Você esteja no trabalho e você fala com alguém, ele vai ouvir Deus falar. A tua mulher tem que ouvir Deus falar. Os teus filhos têm que ouvir Deus falar. O cachorro tem que entender que Deus está falando pela sua boca. Porque essa é a igreja que não consegue ser parada. Essa é a igreja que não está preocupada com decretos, que não está preocupada com pandemia, que não está preocupada se você vai ter 20, 200 ou 300 pessoas no culto. A igreja de Jesus Cristo, ela continuará avançando. Porque as ilusões que colocaram na nossa cabeça, todas elas estão aqui. Não funciona. A história diz que a perseguição começou quando? Em 54, o Nero tocou fogo em Roma, colocou culpa nos cristãos, manda pegar. Terrível, terrível. Queimaram tanta gente, não tinha madeira em Roma, porque iluminou toda a estrada com cristãos queimados. O nome deles ninguém sabe. Mas antes disso, o Saulo já estava matando Estevão. Perdurou de Nero, foi até, graças a Deus, um homem de Deus na política. Meu Deus. Constantino. Irmãos, vamos abrir os olhos. O nosso socorro não vem dessa terra. O nosso Salvador não nasceu de mulher nessa terra. Não interessa quanto poder ele tenha, não interessa a história que ele contou. Constantino, adorador do Deus Sol, voltou e disse assim, eu revi um sinal. Cristão crescendo por todo lado, problema, dificuldade, invadindo, eu sou mal na história. Os outros imperadores fazendo tudo. Ele disse, eu vi um sinal. Quem é que seguia por sinais, irmão? E nós vencemos a batalha. E a partir de agora, o império é cristão. Em 313 teve o Edito de Milão e foi estabelecido a liberdade de crença, todo mundo pode ler tudo. E Constantino estabeleceu a igreja com poder, com autoridade, com riqueza. Enquanto antes a igreja só tinha gente fugindo, que acreditava, que morria por aquilo. Agora a igreja se encheu de gente avarenta, interesseira, querendo poder, querendo dinheiro. E ele saiu da história, continuou adorando o sol dele, nunca se converteu ao cristianismo, e a igreja assumiu o papel de vilã, e começou a era negra da Idade Média, onde
irmãos cristãos foram torturados como nunca um soldado romano conseguiu. Os piores instrumentos de tortura que estão na história até hoje, procura no Discovery, foram desenvolvidos pela igreja. Então, que ilusão é essa, irmãos? A igreja sempre esteve no caminho oposto ao mundo. A igreja sempre esteve com cordões, com correntes, com portões sendo colocados, e ela avançando, queridos. O que nós temos que entender é uma coisa: nós somos um corpo. Não existe a igreja perseguida e a igreja do Brasil. As denominações existem, nenhum problema quanto a isso, nenhum. Mas a igreja que Jesus Cristo vem buscar, ela vai ser arrancada de vários lugares, de várias denominações. Ela vai arrancar de grupo que a gente nem imagina. Ele vem buscar a sua igreja, e nós temos que entender se nós somos essa igreja ou não somos essa igreja. Nós temos que entender de uma vez por todas, irmãos, se nós somos corpo. Para não tratarmos os irmãos que estão nos 50 países de forma diferente. Porque quando a gente está doente, se eu estou com uma infecção na garganta, no olho, a gente vai inteiro para o médico. A gente não arranca a faringe e manda para o médico tratar. Se a garganta está doendo, a gente toma injeção num braço que está saudável. Porque o braço que está saudável é que aguenta uma furada de uma agulha para curar a garganta que está enferma. A nossa oração deve mudar. Não devemos tratar esses irmãos como irmãos que estão à parte. Não devemos tratar esse grupo desses países como pessoas que estão lá e a gente está aqui. Eu tenho força para orar, eu tenho isso, eu tenho dinheiro. Não. Se for para sarar a dor daqueles irmãos e precisar de uma agulha, de uma injeção, a nossa oração é dizer: Senhor, aponta essa agulha para cá. Porque eu estou forte. E isso é o meu corpo. O nosso sentimento, irmãos, de autorresponsabilidade pelo que está acontecendo no corpo de Cristo. Não pelo que está acontecendo em denominação A, B ou C. Não pelo que está acontecendo na China, na Coreia ou no Brasil. Não. A autorresponsabilidade, porque todo esse corpo é que vai ser chamado. Entender quem somos. Entender que isso não é um privilégio nosso aqui do Brasil. Se for, é temporário. Se for, é temporário, porque de repente você acha que missões é você ir falar lá, é voltar para cá, mas eu tenho que cumprir o meu papel aqui, porque está chegando o tempo onde você não precisará ir para a China ou para a Coreia para ser perseguido. Está muito perto disso fechar todo o ciclo, e tanto faz você estar na América falsamente cristã, ou no Brasil falsamente laico. Você vai ser limitado nas suas ações. Isso vai chegar de uma maneira bem tranquila talvez, mas quando você perceber, você vai estar limitado, e você vai ter que saber aonde você está, você vai ter que dar o testemunho do Deus que você diz que crê. Porque os irmãos que estão sofrendo lá nesses países, quando eu disse, poxa vida, eu quero que essa moça saia daí sem dizer o nome dela, é porque eu sou fã de uns irmãos desconhecidos que são citados no capítulo 11 de Hebreus. Depois que passam os famosos, os top trend lá, Abraão, Noé.
Aí segue a história de alguns, que segundo o escritor aos Hebreus diz que foram entregues às feras, foram rasgados ao meio, foram trucidados. Não sabemos o nome deles, mas tem um versículozinho lá embaixo que eu tenho quase que uma inveja dele. Quando diz homens que não eram dignos deste mundo, anônimos, que cumpriram o seu papel, sem receber likes, homens quebrando algumas correntes, que quebraram algumas correntes que se prega hoje, onde lá na Bíblia diz assim, homens que não viram a promessa se cumprir, porque Deus entendeu que isso era melhor para eles. Eles não eram dignos de estar nessa terra. Isso é a igreja que foi estabelecida por Jesus Cristo. E o que é que a gente vai fazer, irmãos? Vamos gastar nossa energia com o quê? Vamos gastar nosso tempo com o quê? Investir o nosso dinheiro com o quê, irmãos? Abaixo-assinado para tentar convencer o Estado de que nós temos direito a uma liberdade de nos reunirmos? Irmão? Ou nós vamos entender que nós somos esse mesmo corpo, que está sofrendo na Coreia, que está sofrendo na China, que está sofrendo aqui no sertão. Eu conheço o sertão. Porque do jeito que tem muitas famílias com fome lá na África, irmãos lá sem teto e pregando e mantendo a fé, aqui no sertão a gente tem gente sem comer também. Porque tudo é gente, porque tudo é igual, porque tudo é corpo, porque todos são a igreja de Jesus Cristo. Então não vamos entender esse ar-condicionado como um privilégio. Não vamos entender esse espaço como um privilégio. Não vamos entender andar com uma Bíblia como um privilégio. Não vamos entender nada do que nós temos, essa falsa liberdade como um privilégio. Porque enquanto alguns estão lá encarcerados, nus, presos, acorrentados, eles estão livres pela consciência do dever cumprido e da missão em operação. Nós estamos presos aqui a ar-condicionado, a liberdade de culto, a cadeira, a estacionamento. Achando que Deus, o Evangelho, precisa disso para seguir. A igreja não precisa de nada disso. A igreja de Jesus Cristo prevalecerá. Então o que nós estamos vivendo aqui no Brasil, em alguns outros países, não é privilégio, irmãos. É o tempo que ainda não chegou. Porque nós não vivemos aqui no Brasil em uma lei diferente dos irmãos que estavam na China. Nós vivemos a mesma graça. Quem morreu por nós foi o mesmo Jesus Cristo. E Ele vai buscar essa mesma igreja, na mesma sequência que está estabelecido na Bíblia. Então, quando a perseguição da igreja começou? Começou há muito tempo. Atos capítulo de número 8. Depois que o Espírito Santo foi derramado, depois que a igreja saiu, os apóstolos seguiram com força, com vigor. Depois que Estevão fez aquele discurso maravilhoso, trouxe toda a história, e diante daquele discurso todo, nada mudou. Porque Jesus Cristo disse lá em Mateus, no capítulo 10, ele disse, vocês vão ser perseguidos. E quando forem perseguidos, e quando forem presos, não adianta contratar advogado. Eu colocarei palavras na sua boca.
E eu fico imaginando o Estevão ali, diante de uma sentença de morte. O que aquele homem falou? Palavras que Deus colocou na sua boca, mas mesmo assim, ele não foi livre do apedrejamento. O seu sangue foi derramado nas mãos do Saulo. E logo em seguida, no capítulo 8, você vai ver que, com exceção dos apóstolos, todos foram perseguidos. Com exceção dos apóstolos, todos saíram de Jerusalém, foram para Samaria, se espalharam por todos os cantos. Porque Jesus disse: as portas do inferno vão se levantar, mas a minha igreja, a minha eclésia, esse grupo de gente preparado para desafio, eles vão continuar. E o que fazer diante da perseguição, irmãos? O que fazer se esse tempo chegar para a gente? O que é que nós temos que fazer? Lá em Atos, no capítulo 8, continua dizendo: os irmãos saíram, dando testemunho, de casa em casa, aonde chegavam. Inevitavelmente Deus chegava. Os surdos ouviam, os paralíticos andavam, demônios saíam aos gritos. Onde a igreja de Jesus Cristo colocava os pés. Porque onde a igreja de Jesus Cristo coloca os pés, o plano de Deus é estabelecido e prevalecerá. O que fazer diante da perseguição? Nada. O que fazer diante da perseguição? Nada. O que devemos fazer é continuar a nossa caminhada, seguindo os passos de Jesus Cristo, negando a nós mesmos, tomando a cruz que é nossa, e cada um de nós temos uma, e seguir, dando testemunho, dando fruto, com verdade, com autoridade, com compromisso. Um dia desse, a minha filha mais nova me perguntou: pai, por que a gente acredita? Por que é assim? Por que a gente acredita em Deus? Por que a gente acredita que isso é a verdade? Eu disse: minha filha, porque tem um negócio dentro da gente que a gente não consegue mais tirar. Porque tem um negócio dentro da gente que, independente da circunstância, da dificuldade, da falta de lógica, a gente não consegue desacreditar. Porque o que levou os nossos irmãos a caminhar em direção aos leões, permanecerem firmes nas prisões, é algo que a lógica não responde. Porque o corpo diz não, a alma desfalece. Mas pela graça de Deus, porque eu não pedi, nenhum de nós pediu, Ele colocou dentro de nós a fé. O fator fé. Que coloca por terra toda a razão que essa minha mente calculista pode estabelecer. E eu disse para minha filha é algo que nos satisfaz. É como você chegar num restaurante e comer, ficar satisfeito, e depois disso a melhor comida do mundo não faz sentido, você não quer nem procurar outra. Essa fé que Deus colocou em nós
que vai nos conduzir ao destino que Ele um dia estabeleceu para nós, antes da fundação do mundo. Independente dos portões que se levantem, nós estamos caminhando, não para o céu, estamos caminhando de volta para a origem de onde nós saímos, para o nosso Criador, para o coração de Deus, para a comunhão eterna com aquele que quis nos criar, que nos formou segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Não, irmãos, eu não estou aqui para conseguir trabalho, eu não estou aqui para conseguir dinheiro, eu estou aqui para voltar para casa. O que Deus puder fazer para deixar a nossa vida aqui desconfortável, Ele vai fazer, para que a gente entenda que o nosso lugar não é aqui. O ide talvez ainda estabeleça uma distância. O ide talvez ainda me coloque entre uma decisão para ser feita amanhã ou depois. Mas o indo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Indo, movimentando ações que já estão acontecendo. Indo, pregai o Evangelho a toda criatura. Se precisar, você pode até falar alguma coisa, mas é a sua vida, o seu testemunho, que vai atrair e revelar a Deus às pessoas. Então, se perguntarem para mim, Levi, você conhece a igreja perseguida? Eu vou dizer sim, eu faço parte dela. Você está sendo perseguido? Resposta certa: ainda não. Mas eu sei que talvez esse tempo chegue para nós, que estamos um pouquinho mais avançados, mas está bem perto. Proposta para seguir o Evangelho. Não tem uma proposta boa para você, que agrade o seu coração, que agrade a sua alma. É negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir os passos de Jesus. É entrar num caminho sem volta, que Deus uma vez estabeleceu para os seus eleitos, e que, como Paulo disse, o que eu quero eu não faço, eu faço o que eu não quero, mas eu sigo para o alvo. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, mas é a vontade de Deus sendo estabelecida na minha vida e na sua vida. Esse é o caminho da igreja, esse é o caminho dos cristãos. Essa é a música que nós devemos cantar, como Paulo e Silas da prisão disseram: o que é que vai nos separar desse amor? Porque não faz sentido a gente estar aqui, não faz sentido sair do meu conforto, não faz sentido abrir mão da minha cidadania de romano, não faz sentido. Será fome? Será espada? Passou fome? Passou lutas? Nada nos separará do amor de Cristo. Uma vez encontrados por Ele, uma vez que ouvimos a sua voz, não importa para onde Ele nos mandar, nós iremos. Não importa de onde Ele nos chamar, nós iremos. Uma vez encontrados por Cristo, nós não conseguimos mais nos libertar dessa graça irreversível
irresistível, imutável, que Deus soberanamente derramou sobre o seu povo. Então não decida por Cristo, apenas aceite o chamado que já foi feito para todos nós, porque Ele já decidiu por você quando subiu na cruz do Calvário. Que Deus continue abençoando a sua igreja.